O vídeo de hoje é sobre a análise do resultado das eleições de 2020 aqui na cidade de Morrinhos, como também faremos uma análise sobre o fiel da balança dessas eleições, que foi o Regis Carvalho. Então, se nós analisarmos como foi a participação do Regis nas eleições, a gente vai perceber que foi ele o fiel da balança, né? Foi ele que definiu o resultado das eleições, certo? Vamos lá. Mas antes eu queria estar mostrando essa tabela com alguns dados extraídos do TRE Ceará acerca dessas eleições. Vamos lá. Foram 16.962 pessoas aptas a votarem, só que teve 1.757 abstenções, ou seja, 10,38% da quantidade total. O número de votantes foram 15.205, só que 262 foram nulos, 128 foram brancos, totalizando 14.815 votos válidos. No nosso vídeo anterior, eu havia feito uma projeção de 14.500 votos válidos. Então, essa estimativa foi bem aproximada. Vamos lá essa tabela, que é bem interessante. Candidatos a prefeito e quantidade de votos. Vamos lá, Jerônimo Brandão, que foi o vencedor da eleição, ele obteve 6.899 votos, ou seja, 46,57% da quantidade total. O Carlos Bruno, que é o atual prefeito, obteve 6.844 votos, com 46,20% dos votos. E o Regis Carvalho, 1.072 votos, ou seja, 7,24%. Vale aqui ressaltar que essa diferença de apenas 55 votos é algo inédito aqui em Morrinhos, na história moderna, sendo que em 2012 o Jerônimo Brandão havia ganhado do Carlos Bruno com pouco mais de 100 votos de maioria. É aqui que a gente vai entender qual foi a participação do Regis Carvalho nessa eleição, porque é que ele foi o fiel da balança. Vamos lá. Candidatos a prefeito, Roque Jerônimo, ou seja, a gente vai analisar aqui a quantidade de votos de 2016 e a quantidade de votos de 2020 e vamos ver a diferença. Vamos lá. O Roque, em 2016, ele tirou 7.157 votos. O Jerônimo Brandão, em 2020, ele tirou 6.899, ou seja, um decréscimo de 258. Ou seja, ele tirou menos 258 votos do que em 2016. Carlos Bruno, que foi o campeão de 2016, que foi o que venceu a eleição, ele obteve 7.726 votos, sendo que em 2020 ele obteve 6.844. Um decréscimo, ou seja, uma diferença negativa de 882 votos. Se nós somarmos esses dois decréscimos, ou seja, esses 258 do Jerônimo e do Roque, menos, ou seja, mais os 882, vai dar aproximadamente 1.040 aproximadamente, né? Vamos lá. 82 mais 58, 130, 140, ou seja, 1.040 votos, aproximadamente, 1.140 votos. Se nós analisarmos a quantidade de votos que o Regis Carvalho tirou em 2016, como vereador, foram 1.068. Como candidato a prefeito, em 2020, ele tirou 1.072. A diferença de 4 positivos, ou seja, esses 1.000 votos que foram retirados dessa eleição agora de 2020, ou seja, 882 do Carlos Bruno e 258 do Jerônimo Brandão, nós entendemos que aproximadamente 70% das pessoas que votaram no Régio havia votado no Carlos Bruno na eleição passada. Isso era bastante especulado, isso a gente observando aqui na mobilização da população em torno da candidatura do Régio, a gente percebia claramente que a grande maioria das pessoas que apoiavam o Régio outrora havia apoiado o Carlos Bruno nas eleições de 2016. Então,
nesse quadro, nessa perspectiva, o que o Região foi o fiel da balança. Por quê? Porque ele obteve mais votos do Carlos Brum do que do Jerônimo Brandão. Tá certo? Vamos lá. Vereadores eleitos. Como foi especulado, como foi feita a projeção no vídeo passado, foram 5 vereadores do PT e 5 vereadores do PSDB e 1 vereador do Republicanos, no caso do Partido do Regis. Vamos lá, aqui são os 5 primeiros, colocados do PT. Lembrando que, devido às alterações na lei eleitoral e a abolição das legendas, né, das coligações para o cargo de vereador, as coligações partidárias, a corrida, ou seja, a disputa seria interna, ou seja, os mais votados dentro do próprio partido que ficariam com as vagas. Ou seja, o mais votado do Partido dos Trabalhadores, aqui de Mogi, do PT, foi o Tom da Caninana. Só que, em 2016, o Tom da Caninana recebeu 239 votos. Em 2020, ele obteve 906, ou seja, ele teve uma diferença positiva de 67 votos. O Marcão, do Sítio Alegre, em 2016, ele foi o segundo suplente, ele obteve 571 votos. Só que em 2020, ele obteve 838, com uma diferença positiva de 267 votos. O Márcio Maranhão, em 2016, na eleição de 2016, ele obteve 724 votos. Sendo que em 2020 ele obteve 628, ou seja, ele teve um decréscimo de 96 votos negativos. A Térlia Leorne, em 2016, ela obteve 775 votos. Em 2020, ela obteve 616, ou seja, um decréscimo de 159 votos. O Wilton Santos, que foi a grande surpresa aqui dos vereadores eleitos do PT, né? Muita gente não acreditava que ele chegaria, até porque tinha nomes mais, digamos, mais fixos, né, na carreira política aqui de Morrinhos, como alguns, inclusive são vereadores, né, no caso da professora Luísa, que é vereadora, o Clairton Fonteles, que também é um cara que tinha tirado aproximadamente 500 votos na eleição passada, que estava aqui no PT, que eram candidatos, digamos, mais conceituados aqui para obter essas vagas. No entanto, o Wilton Santos aqui foi a surpresa. Ele, em 2016, obteve 96 votos. Em 2020, 435, ou seja, ele teve um acréscimo de 339 votos. Então, o Wilton Santos aqui foi a grande surpresa. Como também a gente analisa aqui o decréscimo aqui de alguns vereadores, né? No caso da Térlia e do Márcio Maranhão, que já é para tocar aqui o sinal de alerta para as próximas que virão, certo? O Marcão também foi bem, teve um acréscimo aqui de 267 votos, enquanto que o Tom da Caninana teve um acréscimo de 67. Foram os 5. No caso da Neném do Eloy, que tirou mais votos do que o Wilton Santos, como nós podemos aqui analisar, 635, em 2016 ela era a candidata a vice-prefeita na chapa do Roque Maranhão. Ela obteve agora em 2020 635 votos. Só que ela está com a candidatura indeferida na Justiça Eleitoral. Creio eu que aqui até o final do ano ela está com recurso, possa ser julgado e dependendo lá do julgamento, ela continua aqui indeferida ou assume a vaga do Wilton Santos e o Wilton Santos passa a ser o primeiro suplente. Veremos aí até o fim do ano como ficará essa situação. Lembrando que o César Diogo, na eleição no pleito de 2017 a 2020, ele está governando com uma liminar de justiça, porque ele também havia sido deferido, tá certo? Vamos aos vereadores eleitos do PSDB. O primeiro, que não foi surpresa, o Nico do Zé Augusto, né? Sendo que o Zé Augusto, o pai dele, em 2016 obteve 712 votos, e o Nico, em 2020, 1.090, ou seja, uma diferença positiva de 378 votos. O Naftali Gomes, que não concorreu em 2016, ocorreu aqui em 2020, também não foi uma surpresa, porque a gente estava sabendo da mobilização que ele estava mobilizando aqui, principalmente o público evangélico, não era surpresa, né? A diferença positiva, porque ele não tinha participado em 2016, de 883 votos.
O Batista do City Park, em 2016, obteve 973 votos. Agora, em 2020, 859, ou seja, um decréscimo de 114 votos. Então, já é para estar ligando aí o sinal de alerta. O Carlos Vasconcelos, em 2016, ele obteve 821 votos. Agora, em 2020, 811, menos 10. Ou seja, dá para começar a ficar alerta, né? O Leandro Souza, o Leandro lá dos Espinhos, em 2016, ele obteve 933 votos. Agora, em 2020, ele obteve 721, ou seja, um decréscimo de 212. Já é para ligar o sinal de alerta, tá certo? Então, a surpresa aqui, a gente já especulava que seriam eles mesmos. Já são mais fixos, né? Já são mais conhecidos. O Naftali aqui não foi surpresa, que a gente sabe do trabalho que ele vinha fazendo, juntamente com o pastor Reginaldo. Então, aqui não foi surpresa, certo? Vamos dar continuidade. Aqui, vereadores eleitos no caso do PSDB, no caso aqui era para ser do Republicanos, da PSDB, mas do Republicanos aqui foi o Ivan do Sindicato. Não participou em 2016, participou agora em 2020 e obteve 431 votos. Ou seja, foi o candidato eleito aí pelo o quociente eleitoral, ou seja, todos os votos do Partido dos Republicanos foi superior ao quociente eleitoral, que foi 1.348 votos, salvo engano. Essas fontes aqui são do TRE, e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todas as fontes que eu usei aqui para estar elaborando essas tabelas e estar fazendo esses dados. Tá bacana? Até o próximo vídeo. Deixa o joinha, compartilha, faz o comentário aqui, tá bacana? Até mais.